mais uma vez juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando no Mundo Maior e hoje vamos ver o capítulo 18, Velha Afeição. Vocês lembram, né? Onde André está, lá perto das cavernas. Vamos lá. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos caratonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam quando e pôr no peito, aqueles lodo todo. Ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se, no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou de voz rouquenha: precisamos de alguma salda. Não podemos com delongas. Tem que ir logo. Os nossos negócios, nossas casas. Incalculável a riqueza que descobrimos. Quer dizer, parece aqueles que a gente viu no sanatório lá, não é verdade? Dementes. É a mesma coisa, só que eles estão desencarnados. Indicava com fania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Mas, prosseguia pensativo, todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta imensável charneca. Imprescindível ganharmos o caminho de volta. Isso aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. Os usurários, as pessoas que só vivem a troco de dinheiro, desencarnados há muitos anos, desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usavam para atingir os fins egoísticos, menosprezavam direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça no campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentadas pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Lamentei-os, sinceramente, ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura escravos de monstros mentais de formação indefinível. Vocês lembram quando André perguntou se o espírito podia também enlouquecer? Está aí a resposta. Dispunha-me a redarguir quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes, chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me
Basta às vezes acariciamos a cabeleira infantil com as suas mãos, que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Ele já morreu doente, debilitado. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbava-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferiu para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Num átimo veio à memória seu decesso, sua morte. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci da sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem ansiosamente algum tesouro oculto, e olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiriam cerrar, vaguejava o pavor do ignoto, do desconhecido, como se acometessem trágicas visões do além, para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos sem nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Quer dizer, como disse a Cipriana, não é à toa que o André está aqui, algum motivo tem, e nós descobrimos o motivo. Enquanto as reminiscências me enchiam, aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz. Pesadelo? Nunca, nunca. Oh, Cláudio, não te sensibilizes tanto. O seu nome fora pronunciado. A confirmação estarreceu-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo Calderaro parou me assegurando. André, já sei de tudo. Calderaro escuta tudo que o André pensa, né? A gente já sabe disso. Entendo agora a significação da tua vinda a estas paragens. A irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Aflito, segui o dedicado orientador, que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados do meu desde todo ascendente. A entidade, com providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Oh! Gritou perante os colegas aterrados. Que luz diferente! Esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós. De onde vindes? Sois padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Avancei lesto e indaguei. Meu amigo, sois vós, Cláudio Fulano, antigo fazendeiro, nas vizinhanças de tal lugar? Sim, conheceis-me, quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Desde muito estou preso nessa região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante em ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Oh, por piedade, ajudai-me a sair, quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia. Voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me. Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou.
Desatou em pranto compulsivo, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? Ouro que ajuntei com tanto suor? Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai! Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousou em mim os olhos lacrimosos e considerou. Será castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Com os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei. A quem vos referis? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu. Sois enviados de Deus a ouvir-me, em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorreceia do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. E fixando as mãos enodoadas, prossegui amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abri-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo? Ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava. Tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos. Meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandonareis o ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim o olhar em grossa cortina de lágrimas, ensombrava, observou. Meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia as mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura, com máscara dolorosa, esclareceu. Meu neto André Luiz. Era a luz dos meus olhos. Muita vez, os carinhos deles me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele me consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligia a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o meu neto do coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indevidamente referrolhava, educando-se, como convinha, para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas, onde a minha existência inútil espalhava pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa em meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderias levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci? Ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não mais valeram os sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais meu peito, como se arrebentara uma torrente de pranto irreprimível.
Ai, ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem. Sem, até o fim, o combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que o meu genitor sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto. Ali, agarrado às ideias de posse financeira, compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico, que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil? Se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura, tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava. Ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente, me provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades, emuradas da usura, gritavam revoltadas umas e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada. Eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltava, sustentei meu avô nos braços, como que transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Que lindo, né? Que beleza! Então, a gente percebe várias coisas nesse encontro. Primeiro, o avô acreditava que só o André conseguiria ajudá-lo. Então, ligações mentais fizeram essa tarefa. 2, a espiritualidade maior, sabia dessa situação e conduziu para que isso acontecesse. Provavelmente foi isso que aconteceu. Porque num milhões e milhões e milhões de almas ali, naquele lugar. André foi justo ali, naquele lugar. Isso é mais do que ganhar na loteria. Certamente tudo foi engendrado pela espiritualidade maior. Provavelmente o avô Cláudio lançou esses raios de querer encontrar o neto e tudo vai se contentar. O pensamento é tudo, ele atrai tudo. Provavelmente foi isso. Mas vamos às observações que eu possa ter feito na época. Vamos lá. E os dramas da loucura provocada pelos atos insanos durante a encarnação segue sendo descrito. Esse capítulo inicia descrevendo um grupo de avarentos, desonestos, recolhendo lodo exaustivamente. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo de ideias. Assim atordoadas, fixaram nestas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro deste deserto de padecimentos. Gente, vocês conhecem os casos daqueles golpes que são dados por telefone, aquelas pirâmides financeiras, aquelas ilusões que aplicam aos idosos. São esses casos. Essas pessoas vão parar aí. Isso é muito triste. Quantos séculos essas pessoas vão levar para sair desses lugares? Não é verdade? Está aqui, ó. Quanto tempo permanecerão nessa rotina? De que forma renascerão? Com que recursos? Repetirão os erros? E nós? Como nos comportamos com os assuntos relacionados aos valores monetários e às posses?
como nós encaramos o dinheiro? Quão importante ele é? O que a gente seria capaz de fazer para ter dinheiro? Não é? A gente precisa pensar nisso. É para isso que existem essas obras. Você não viu o próprio Cláudio clamar? Ah, por que não me contaram que seria assim? Por que não me disseram? Nós estamos cientes do que acontece. 2. André encontra entre os ávaros seu avô, quando um dos parceiros grita: ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Calderaro lembra de que Cipriana, se André ali estava, algum motivo haveria. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempos a perder. O velho revelava-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo, urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Calderaro aplica energias magnéticas que ajudam a visão de Cláudio e André. O identifica perguntando o nome e local onde viveu. Emocionantes momentos se desenrolam. André se identifica e começa o socorro a Cláudio. Muito bonito, muito instrutivo, que a gente entenda tudo isso, que a gente alerte algum familiar, por mais que esse familiar não acredite, não custa falar. Porque se ele estiver num lugar desse, ele vai lembrar do que a gente falou. Como disse o Cláudio, por que não me disseram? Por que não me disseram? Meus amigos, vamos meditar sobre tudo que estudamos nesse capítulo. Se preciso for, vamos ler outra vez, ver mais detalhes. Se eu deixei passar alguma coisa importante, me escrevam, tem aqui o meu contato. Eu terei muita alegria em trocar ideias com vocês. Um abraço muito forte e espero todos no próximo capítulo.